Olá, paz do Senhor para todos. Que o nosso bom Deus continue nos ajudando. Hoje vamos trazer um assunto importante que é a parábola do bom pastor. E vamos identificar nesta parábola quem é o ladrão de João 10:10. Esses assuntos e outros serão tratados neste vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Como sabemos, Jesus viveu 33 anos, humanamente falando. E ele sumiu o ministério dele aos 30 anos, foram 3 anos de ministério. E quando ele chegava em um lugar que ia se juntando pessoas, então ali se formava uma multidão para ouvir Jesus. Ele sempre usava o que era da cultura para uma melhor compreensão daquele povo. Desta vez, Jesus vai usar uma ovelha, porque ali o povo conhecia muito bem, pois naquela época já existiam muitos pastores de ovelhas. E é sobre isso que Jesus vai tratar hoje neste texto. Jesus, ele usa da cultura uma ovelha para trazer ensinos para hoje, e com a figura do pastor. Um pastor naquela época, ele era bem visto, pois eles pegavam aqueles rebanhos de ovelhas e voltavam com elas sã e salva, diferentemente de hoje, que esses pastores mercenários só ligam para os recursos que tiram dos pobres. Davi, ele era um bom pastor. Um bom pastor naquela época, eles sabiam aonde tinha bons pastos, já que aquela região tem época do ano que a boa parte daquele país é em deserto. Já estive lá 3 vezes, 10 países. E Davi, ele sabia os lugares de cada época que tinha pastor, que tinha pastos para ele levar as suas ovelhas. Certamente Davi, ele chegou até a pastorear suas ovelhas em Siquém. Siquém fica mais ou menos 82 quilômetros de Belém, onde ele morava. Um pastor, naquela época, ele ia para longe com aquelas ovelhas. Antes, ele ia sondar o terreno. Ele ia procurar aquela melhor caverna para ali, à noite, ele acomodar aquelas ovelhas em seguranças, pois quando o lugar era longe, ele não voltava no mesmo dia, mas sim no outro dia. Dependendo do pasto, ele passava mais dias, mas antes se planejava para isso. E aqui Jesus nos traz justamente essa figura do pastor, que um pastor naquela época, ele criava um vínculo com aquela ovelha, diferentemente de hoje, desses pastores mercenários. O texto diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chamam pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz, mas de modo nenhum seguirão ao estranho, antes fugirão deles, pois não conhece a voz dos estranhos. Então aqui a gente vê que as ovelhas naquela época, dependendo do pastor, eles criavam vínculo. Então é que quando ele levantava o cajado e começava a andar, todas seguiam ele. Nenhuma ficava para trás. Nenhum pastor daquela época deixava uma ovelha no deserto, diferentemente de hoje, desses mercenários. E assim Jesus nos deixou ensinos para hoje. Hoje a gente só vê mercenários cuidando de ovelhas. Mas aqui em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz que veio para dar vida e vida com abundância.
João 10:10. Quem é o ladrão daqui? Jesus ali estavam fazendo menção a esse tipo aqui, olha. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por trás da porta, mas sabe por outra parte, é ladrão e salteadores. Naquela época já existiam muitos ladrões de ovelhas. E a maioria dos pastores, eles não dormiam em lugares distantes das suas ovelhas. Ele dormia na porta. Era a cultura daquele povo, eles dormiam na porta para que o ladrão não fizesse mal às suas ovelhas. E ele estava sempre atento a qualquer barulho. E aqui Jesus nos traz que ladrão e salteadores. Ele está falando o que aqui? Ele está dizendo que ele é o bom pastor, mas que aqueles que vieram antes dele eram ladrões e salteadores, ou seja, os líderes religiosos daquela época. Jesus sabia de tudo, Jesus sabia, conhecia aqueles corações e sabia que aqueles líderes religiosos daquela época, eles massacravam o povo. Eles eram ladrões e salteadores. Por isso que aqui em João 10:10 diz que o ladrão não vem senão para matar e destruir. Ou seja, os líderes daquela época vinham para tirar o que os pobres tinham. E hoje é diferente? Aqui Jesus está falando em João 10:10, é sobre os pastores daquela época, ou seja, os líderes religiosos daquela época, que hoje são os pastores. Vocês, pastores, vocês estão em João 10:10. Vocês estão aqui como salteadores, mercenários. Jesus, ele fala que vocês são mercenários. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida e tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. João capítulo 10, do versículo 10 ao 13. Está falando de vocês, pastores mercenários. João 10:10. O pastor, quando ele não cuida das ovelhas, elas começam a ter problemas. Digamos, um dizimista, que é uma ovelha do pastor, ele está desempregado e vai buscar uma cesta básica e o pastor não dá. Um mercenário, se vocês forem pesquisar o que é um mercenário é simplesmente uma pessoa que faz um contrato com alguém para fazer algo, mas tem que ser bem pago. Ele não faz por amor, ele faz pelo dinheiro. E vocês, pastores, fazem isso pelo dinheiro. Senão vocês não eram larápios da fé. Hoje o nome pastor no Brasil é sinônimo de desonestidade, de desconfiança,